Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Eu sou Ronaldo Pedroso e este é o canal Crescer na Fé. Eu estive ausente aqui do nosso canal por um período de férias e eu já estava morrendo de saudades desse nosso encontro aqui no canal Crescer na Fé. Eu e a minha esposa fomos para o outro lado do mundo, fomos à Austrália para conhecer a nossa primeira netinha, a Vitória. Uma bênção de Deus, uma alegria para nós. Nós não nos cansamos de agradecer e de louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos tem concedido. Mas agora estamos de volta e retomamos os estudos do Catecismo da Igreja Católica. Como eu já disse diversas vezes aqui no canal, nós precisamos sim investir bastante em conhecer a nossa fé cristã, a nossa fé católica. Precisamos ser adultos na fé e para isso precisamos sim estudar muito e estudar sempre. Hoje nós vamos continuar os estudos a partir do parágrafo 512 e nós vamos falar sobre os mistérios da vida de Cristo. Fique com a gente, vamos conversar sobre este importante e rico tema. Reforçamos o nosso pedido habitual. Se inscreva e compartilhe este vídeo com a sua rede de contatos e se você tiver gostado, claro, dê aí o seu positivo. Vamos rodar a nossa vinheta e já já a gente retorna. Até já. De volta, nós queremos então pedir a Deus que nos ilumine, que derrame sobre todos nós a luz do seu Espírito Santo. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, como já disse, vamos continuar os nossos estudos a partir do parágrafo 512. Neste parágrafo e nos parágrafos seguintes, a gente vai conversar sobre os mistérios de Cristo, ou seja, vamos falar da vida de Cristo em alguns momentos especiais e também vamos abordar alguns aspectos da vida dele que nos são difíceis de compreender ou que não foram explicitados lá nos evangelhos, como, por exemplo, a sua infância. Então, a partir de hoje, nas próximas aulas, nós vamos conversar sobre esses aspectos, digamos, misteriosos da vida de Jesus. É bom a gente relembrar que, assim como as Escrituras, também o Catecismo tem o seu tema central, a pessoa de Jesus Cristo. Mesmo quando a gente fala de outros assuntos relativos como, por exemplo, a fé, ou a igreja, ou Nossa Senhora, ou sacramentos, tudo gira e diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. Então, depois da gente ter dedicado algumas aulas para estudarmos a Virgem Maria, nas aulas passadas, na verdade, o foco principal era e continua sendo o mistério da vida de Jesus. E agora nós vamos então aprofundar mais um pouquinho e você é o nosso convidado para nos acompanhar. Vamos lá? Quando a gente fala em mistério, logo a nossa curiosidade fica aguçada, não é? A gente assim, até mesmo as empresas, por exemplo, utilizam isso como marketing, como estratégia na divulgação de algum produto.
como não percam o nosso próximo programa, porque vamos revelar um grande segredo, e assim a nossa curiosidade pela descoberta do mistério nos faz assistir aquele programa, ou um suspense em uma novela ou em um filme, nos prende e nos faz ficar assistindo até o final para descobrir a trama. Pois bem, a grande maioria de nós é atraída por mistérios. Tomara os mistérios da vida de Cristo nos atraiam para mais perto dele. Olhando para a vida de Jesus, nós temos dois grandes e principais mistérios. O mistério da encarnação, que contempla a concepção e o nascimento de Jesus, e o mistério da Páscoa, que contempla a sua paixão, morte e ressurreição. Não é por menos que esses dois acontecimentos são os pontos altos da nossa liturgia da igreja. O ponto principal é a celebração da Páscoa, seguido da celebração do Natal, as duas grandes festas da liturgia. Não é só porque foram acontecimentos extraordinários, mas porque são fatos muito acima da nossa humanidade e que revelaram o divino. Entre esses dois grandes mistérios e acontecimentos da encarnação e da sua Páscoa estão todos os outros, todos os demais mistérios da vida de Jesus, como, por exemplo, Jesus ter ficado 30 anos esperando para iniciar sua vida pública. Temos a infância de Jesus, a sua vida profissional lá na carpintaria de São José, a sua vida social, seus amigos, sua vida religiosa no templo, sua vida familiar e tudo mais que pudesse fazer parte da sua existência. E o catecismo, vejam bem isso, o catecismo nos ensina que toda a vida de Jesus deve ser vista à luz desses dois grandes mistérios da sua encarnação e da sua Páscoa. O que eu quero dizer para você é que tudo o que Cristo fez, falou, pensou, tem ligação com a sua missão salvífica, que teve início lá no seu nascimento e foi concluída no ponto mais alto na sua ressurreição. Sobre esse tempo, digamos, um tempo oculto, escondido de Jesus, existe muito folclore, não é? Você já deve ter ouvido muitas histórias que, na verdade, não se pode dar crédito, a gente não pode dar ouvidos, especialmente histórias contadas ou escritas em literaturas chamadas apócrifas, que são aqueles escritos considerados falsos ou fantasiosos e não são aceitos pela igreja, pois não fazem sentido algum dentro do contexto da vida e da missão de Jesus. A igreja teve muito discernimento para aceitar e incluir as narrativas verdadeiras naquilo que nós chamamos de cânon bíblico e rejeitar todas as outras que não faziam sentido. O fato, meus amigos, é que o chamado mundão, não é, como a gente fala, tem muita dificuldade de aceitar e de acreditar num Jesus Deus, com esse histórico. Como é possível que ele, sendo Deus e tendo uma missão grandiosa como tinha, a humanidade precisando ser salva, e Jesus tenha escolhido permanecer 30 anos escondido, fabricando móveis e casas com seu pai, sem nada de extraordinário acontecendo? Talvez nós desejássemos que as Escrituras contassem todos os atos, todas as palavras de Jesus, todos os acontecimentos da vida dele, mas como afirmou São João no seu Evangelho, lá no finalzinho do Evangelho de João, se todas as palavras e gestos de Jesus fossem escritas, o mundo inteiro não seria capaz de conter os livros que se deveria escrever. Assim, muitas coisas ficaram ocultas e, como dissemos, seguramente tudo na vida de Jesus esteve plenamente conectado com os mistérios da sua encarnação e da sua Páscoa. Outra coisa, os dois maiores mistérios da vida de Jesus, a encarnação e a Páscoa, são os mistérios que as pessoas têm mais dificuldade de aceitar ou de acreditar.
Se perguntam, será que foi Deus mesmo que se encarnou? Ou aquela criança era de fato Deus? Quem garante? Jesus ressuscitou de verdade? E se alguém encontrar o corpo de Jesus em algum lugar? Por isso, a importância do testemunho dos apóstolos e da palavra de Deus, quando afirma que Cristo verdadeiramente ressuscitou, e disso eles eram testemunhas. Eles afirmaram isso. Eles estiveram juntos com Jesus e contaram. Os outros mistérios intermediários, eles são aceitos normalmente com mais facilidade. Os milagres, mesmo que Jesus realizou, até isso a gente é capaz de entender um pouco e aceitar um pouco melhor. Mas, de fato, Deus se fazendo homem e Cristo ressuscitando, voltando à vida, esses são realmente difíceis. E esses mistérios, então, acabam ganhando um peso na vida nossa, porque às vezes não são compreendidos ou não são aceitos. O parágrafo 515 nos reforça que tudo na vida de Jesus é sinal, é sacramento de seu mistério. Desde aqueles paninhos, utilizados lá no seu nascimento, até o sudário na sua ressurreição, tudo é sinal. Acrescentem-se aí os gestos, os milagres, as palavras, os ensinamentos. São coisas que nos remetem à sua divindade e à salvação que ele nos traz. Chamamos estes sinais de sacramentos porque foram coisas visíveis e que apontavam para um mistério invisível da sua filiação divina e de sua missão de salvação. Os 3 próximos parágrafos vão nos falar sobre traços comuns dos mistérios de Jesus. Ou seja, é possível perceber traços comuns em toda a vida de mistérios de Jesus. O parágrafo 516 nos fala que toda a vida de Jesus é revelação do Pai. Já o parágrafo 517 nos diz que toda a vida de Cristo é mistério de redenção. E, por fim, o parágrafo 518 nos diz que toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Vamos conversar um pouco sobre esses 3 traços comuns? Vamos lá. No 516, Cristo é revelação do Pai. Jesus, e só Ele, pode dizer: quem me vê, vê o Pai. Como nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 9. O próprio Pai se manifestou numa maravilhosa teofania naquele evento da transfiguração, quando se ouviu a voz do Pai: este é meu filho, o eleito, ouvi-o. Jesus é a revelação de Deus, e ao se revelar ao homem, ele salva, e salvando o homem, ele se revela. No parágrafo 517, nós vemos que toda a vida de Cristo é mistério de redenção. A gente não pode dizer que a nossa redenção aconteceu exclusivamente pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Não. Antes, a gente afirma que toda a vida de Jesus foi um caminho para a salvação. A sua encarnação, o seu estilo de vida, a sua pobreza, as suas curas, os exorcismos, os ensinamentos, toda a vida de Jesus é redentora. E aqui eu me lembro um certo evento que eu perguntei a um padre amigo qual era o instante exato da missa que o vinho e a hóstia se transformavam no sangue e no corpo de Jesus. Se era no momento que o padre fazia o sinal da cruz, se era com as palavras, ou se era no momento que ele elevava o cálice, qual era o momento exato? E o padre me explicou que a consagração na missa não é um passe de mágicas, que se faz um sinal e de repente as coisas acontecem. Não, ele me explicou que toda a missa é momento de consagração, numa grande celebração, num sacrifício em que, desde o início até o final, tudo faz parte dessa mesma realidade do Cristo que se faz presente e daquela transformação, da transubstanciação. Portanto, não é um momento estanque,
como que num passe de mágica. Assim, toda a vida de Jesus é salvífica. No parágrafo 518, já falando então desse mistério chamado de mistério da recapitulação, que quer dizer que tudo na vida de Jesus, tudo o que ele disse e fez, tinha como meta restabelecer, restaurar o homem caído pelo pecado lá no paraíso e trazendo-o de volta à sua vocação primeira, qual seja, de nos devolver a imagem e semelhança de Deus, de nos levar à comunhão com o Senhor. Jesus nos obteve isso, ele nos conseguiu isso. Cada etapa da vida de Jesus nos restaurou nas diversas áreas da nossa vida. Ele nos restaurou em nossa vida familiar, nossa vida afetiva, nossa vida profissional, nossa vida espiritual, nossa vida comunitária, nosso lazer, nossas amizades e tudo mais. Tudo para nos levar à plena comunhão com Deus. Assim, meus caros, toda a história da humanidade está resumida na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida de cada homem, de cada mulher, a vida da igreja, tudo aponta para Cristo. E dessa forma, nós podemos dizer que a vida de Cristo é a chave de leitura para a gente compreender cada área, cada espaço, cada acontecimento das nossas próprias vidas. Cristo, ele é a luz que ilumina plenamente os nossos caminhos. Então, eu pergunto para vocês, como é que você encara os mistérios de Cristo, hein? Como é que você os aceita? Ou, quem sabe, por acaso, você tem dificuldade de aceitar tudo aquilo que não esteja totalmente claro, evidente e explicado? Conta pra gente como é que você se relaciona com esses mistérios. Escreve aqui nos comentários, na parte de baixo do nosso vídeo, que eu quero saber. Olha, eu vou dizer para você como é que eu lido com isso. Quando eu não conhecia Jesus pessoalmente, não tinha feito uma experiência pessoal com o Senhor, a fé era algo muito estranho e longínquo, sem sentido. Como Deus teria se submetido a ponto de assumir a nossa humanidade e nos salvar? E nos salvar do quê? Eu não entendia bem o que era o pecado, mas depois de aceitar Jesus na minha vida, e com o dom do Espírito Santo em especial, a verdade me foi sendo revelada gradativamente, porque esta é a missão do Espírito Santo, de revelar todas as coisas. Então eu fui compreendendo todo o sentido da vida de Cristo. E os chamados mistérios são, na verdade, coisas que vão me sendo reveladas gradativamente na medida que eu me torno mais íntimo do Senhor. Hoje eu enxergo tudo como que por um espelho, como falou São Paulo em sua carta, mas quando eu estiver lá na eternidade, então verei tudo claramente como é. Quando isso acontecer, teremos então dado um mergulho em Cristo e ele será tudo em nós, plenamente em nós, e os mistérios então serão revelados e compreendidos. É mais ou menos como acontece na vida de marido e mulher, de um casal que se ama, que na medida em que se conhecem mais intimamente e se amam, confiam plenamente e as coisas menores não ganham tanta proporção assim. Mais importante é o relacionamento e o amor. Então, às vezes, a gente quer explicar os mistérios e acaba se perdendo nessa curiosidade a ponto de deixar de buscar uma maior intimidade com o Senhor. Buscai o Senhor, primeiro lugar, em todas as coisas, tudo mais vai ser dado por acréscimo, até mesmo as revelações dos mistérios de Jesus e daquilo que ele quer realizar em nossas vidas. A partir da nossa próxima aula, então, nós vamos dar sequência nesses estudos sobre os mistérios, mas em especial vamos conversar como é que nós podemos nos unir aos mistérios de Jesus. Os mistérios estão aí, mas agora nós nos relacionamos com ele e nós vivenciamos esses mistérios nas nossas próprias vidas. É o que a gente vai conversar nas próximas aulas e você não pode perder, não é? Bem,
Esse foi o conteúdo da aula de hoje que eu tinha preparado e que trouxemos hoje para nossa reflexão. Não deixe de fazer a leitura dos parágrafos do Catecismo, desde o 512 até o parágrafo 518, para você ter um conhecimento mais completo desses conteúdos. Você gostou da aula de hoje? Então dê aí o seu positivo, compartilhe este vídeo com a sua rede, até porque nós ficamos mais de um mês ausentes, então agora é bom que as pessoas descubram e saibam que nós estamos de volta. Então ajude a divulgar, conto com você, tá bom? Se inscreva, claro, se você ainda não tiver feito isso. Receba o meu carinhoso abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.